O Paganoto. O Paganoto sabe disso, né? Porque ele vivia, vivia lá. Ah, e essa parte eu também tenho que contar, que nem eu, a época que eu estava aí totalmente dependente, tive alta do hospital, que eu fiquei 47 dias em coma induzido e 17 dias, aí eu fiquei em coma profundo, né? E que nem o Paganoto ele falou, a fé, minha fé atrelada à fé da minha família e do corpo de Cristo, que é a igreja, de todos orando por mim, foi algo assim extraordinário. E uma coisa que eu gostaria de estar frisando, quando eu sofri o acidente, eu falo acidente, né, o atentado, em 2007, que foi num final de semana, foi num domingo à noite. No outro domingo, que a minha mãe ela dormia no hospital, minhas irmãs dormiam no hospital lá, junto com os polícias lá. Minha mãe não saía daquele hospital lá, que os médicos falavam até para minha mãe, que nem o Paganoto ele falou, Dona Maria, vai para casa, Dona Maria, vai para casa. Ele está nessa situação, ele não vai sair dessa situação. Olha o que minha mãe falava, eu não vou, doutor, para casa. Sabe por quê? Se eu for para casa, ele vai embora. E ele não foi embora. Eu estou aqui. Ela falava isso. O senhor falou que essa escala de coma que ele está, ele não vê nada, ele não ouve nada e ele não sente nada. Quem está falando isso é o senhor, naquilo que o senhor aprendeu, e eu respeito, doutor. Mas ela falava que a minha mãe, que nem eu falei no começo do programa, a minha mãe, ela é semi-analfabeta, entendeu? E é uma guerreira. Minha mãe está com 71 anos. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Eu tenho o maior orgulho. Se hoje eu sou o homem que eu sou, eu tenho os princípios que eu tenho, eu aprendi com essa mulher semi-analfabeta que criou 5 filhos sozinho. Solo. Que nenhum deu problema, nenhum foi para o mundo errado, entendeu? E ela foi totalmente criticada. Quando eu fui largado pelo meu pai, que o Senhor já recolheu, ele deixou as 4 filhas e eu e a minha mãe, literalmente, na rua, porque o dono da casa, que a gente morava numa casa de dois cômodos, já tinha vendido, e o novo dono que a gente morava, tipo, assobradado, já estava morando na parte de baixo, a gente não tinha como alugar casa, que minha mãe trabalha por conta, e a minha irmã ia fazer 18 anos ainda, e ela ganhava mais por comissão, daí a gente não tinha como arrumar para quem ser fiador e tudo. Naquele desespero, daí todas aquelas profecias que eu recebia do meu pai, falando do que eu ia ser do lado ruim, e minha mãe, aquele negócio que eu tinha falado do anjinho bom e do anjinho ruim, sabe? Daí o anjinho ruim veio falar na minha cabeça, faz tudo o que ele falou, sabe? Daí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus, que já falava comigo desde a minha mocidade, falou assim, não, continua na sua pegada, trabalhando, que eu trabalhava em pizzaria, e eu tinha feito, à época, inscrição para o Senai, e tinha passado, mas ruiu todos os meus planos, porque meu pai tinha ido embora, e quando ele tinha ido embora, ele tinha ainda profetizado muita maldição sobre a minha vida e das minhas irmãs, sabe? Daí apareceu, Deus só manda anjo, que nem colocou, que nem eu falo, o Paganoto é um anjo na minha vida, né? Só tem esse cabelinho branco aí, mas é de anjo mesmo, é de anjo mesmo, sabe? E todos os meus amigos que eu tenho na polícia, entendeu? Eu sou cercado por anjos. Daí eu permaneci trabalhando, estudei, que nem as minhas irmãs foram os meus pais, minha mãe, entendeu? Eu continuei trabalhando, me formei. As irmãs dele são igual ele, cara. Ó, tudo do bem. Aquela igreja tudo do bem e lutadora. 5 dias direto sem dormir. Nunca pensei que alguém tivesse essa força e resistência. Minha mãe é maravilhosa. Daí, Castro, então daí para resumir... 1000, mandaram 1000. Eu estava falando, daí como foi? Daí apareceu os anjos, daí nós mudamos de uma casa de 2 cômodos, Castro, que quando a gente era tudo apertadinho, daí nós fomos morar numa casa de 5 cômodos, daí só para você ter uma noção,
de 2 cômodos, tudo que a gente colocamos numa casa de 5 cômodos, quando a gente conversávamos dentro de casa, Castro, e a gente colocou... Dava eco. Era isso. Ó,